paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2017, na lição dos adultos, estudando nesse trimestre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Chegamos agora à lição 6. As 5 videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em uma playlist ali numa biblioteca, facilitando para você a localização. E sempre lembro que nós publicamos semanalmente aqui 3 pré-aulas. Essa aqui é a dos adultos, mas também a dos jovens, que nesse trimestre estuda Tempo para Todas as Coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Também a dos juvenis, estudando Avivamento para a Juventude. Se você tem disponibilidade, assista as 3 pré-aulas semanais aqui do canal EBD, vai enriquecer a sua vida, vai trazer um crescimento espiritual. Muito bem-vindo, você que já tem nos acompanhado, você que está chegando agora, da mesma maneira é muito bem-vindo. Se é professor, professora, nos acompanhe de posse da revista. Seguimos aqui a ordem lógica, tocando em todos os pontos principais da lição, de posse de uma caneta para fazer as anotações, inclusive das diversas referências bíblicas que não constam aqui da lição, mas elas vêm a somar, agregar, ajuda no entendimento daquilo que está sendo estudado. Nós estamos chegando de Cuiabá, no Mato Grosso, onde estivemos ministrando nesse final de semana o simpósio de EBD. Desde já, o nosso forte abraço ao pastor Sebastião Rodrigues de Souza, também o pastor Antônio Dias, pastor ali do setor do Jardim das Oliveiras, bairro Canjica, também ao pastor Alessandro. No final dessa videoaula nós vamos mencionar este evento e enviar aqui um forte abraço aos organizadores. Foi um evento grandemente abençoado para a glória de Deus. No final do vídeo passamos também uma agenda até o mês de janeiro de 2018. Você que nos deseja na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, o contato sempre através do WhatsApp. Não é possível responder perguntas através do WhatsApp, isso devido às nossas constantes viagens e às constantes atividades às quais nós estamos envolvidos diariamente. Damos a nossa valiosa contribuição através de cada uma das videoaulas. E por falar em videoaula, nossa lição de hoje, lição 6, data 6 de agosto de 2017, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O nosso texto áureo está em Romanos 3,23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, um ensinamento que já podemos extrair daqui: não podemos falar do pecado do outro só porque é diferente do nosso pecado. Então é um princípio muito importante, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você quiser juntar a Romanos 3,23, Romanos 6,23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que há única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por sermos sabedores que não devemos falar do pecado do outro só porque é diferente do nosso, ou seja, todos nós, dentro do aspecto que nós estamos aqui estudando, estamos em pé de igualdade, ou seja, carentes, necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Então esse é um grande incentivo para que nós sejamos pessoas perdoadoras, pessoas misericordiosas, porque nós precisamos do perdão, nós precisamos da misericórdia do Senhor. Ninguém que não perdoa pode orar, por exemplo, o Pai Nosso, estaria orando a sua sentença de morte, porque o Senhor Jesus, no final dessa oração mais conhecida em toda a terra, a oração do Pai Nosso, ele termina dizendo: perdoa-nos assim como nós perdoamos, porque se perdoardes, vosso Pai Celestial vos perdoará, mas se vocês não perdoarem, vocês também não receberão perdão. Então, alguns ensinos importantes aqui nessa parte introdutória da nossa lição. A verdade prática, aquilo que resume em síntese o conteúdo, da nossa lição de hoje: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus e que somente, vou destacar aqui essas 2 palavras na verdade prática, o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-los a Deus. Destacar aqui a questão do arrependimento, que a igreja não pode parar de pregar o arrependimento, porque o precursor do Senhor Jesus Cristo, João Batista, a mensagem era: arrependei-vos.
O Senhor Jesus, quando deu início ao seu ministério, a mensagem era: arrependei-vos. E Pedro, primeiro a pregar na época da graça, no término do seu sermão, disse: arrependei-vos. Então essa é a mensagem, e precisamos continuar pregando o arrependimento, porque através da pregação do arrependimento, quando alguém é receptivo a essa mensagem, dá-se o processo então do novo nascimento. E aí se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o que é arrependimento segundo a Bíblia? Provérbios 28:13, a parte A diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E a parte B define bem o arrependimento: mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então as duas palavras-chave é confessa e deixa. É diferente o arrependimento do remorso. Arrependimento é ficar triste por causa do pecado, é querer mudar de vida, mudar de rumo, mudar de direção. Já o remorso é ficar triste com as consequências do pecado. E a outra palavra, e a fé na obra expiatória de Cristo. Então nós vamos, no desenvolvimento da lição, mostrar que o único que poderia fazer cumprir as exigências por completo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele fez isso, e nós agora recebemos o resultado de tudo isso pela fé. Mas destacar que Efésios 2:8 e 9 vai dizer assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, destacar que, se a fé é verdadeira, ela será traduzida em obras no dia a dia. Porque Tiago 2:26 vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, se nossa fé é verdadeira, é genuína, será demonstrada através das diversas circunstâncias no nosso dia a dia. Não boas obras para ganharmos a salvação, mas por sermos salvos, as boas obras farão parte da nossa vida cristã. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, Romanos 5:12 a 21. Cumprindo já o objetivo geral, compreender a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destituiu da glória de Deus. Caminhando para o final dessa parte introdutória, mas já estamos em aula, tudo que está sendo dito é totalmente aproveitável como introdução e útil no desenvolvimento da lição também. No livro de Gênesis encontramos um dos relatos mais tristes da história da humanidade. É o capítulo 3 do livro do Gênesis, que narra a queda do ser humano. E a terra não foi feita para funcionar sem o céu, não é? Mas mesmo nesse capítulo já existe ali uma promessa, Gênesis 3 e verso 15, que teve cumprimento quando o verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o plano da redenção, morreu, foi crucificado, ressuscitou e vive para todo sempre. Então, Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva, pois as Escrituras Sagradas afirmam que desde a fundação do mundo, a morte redentora de Jesus pela salvação da humanidade já havia sido determinada. Isso está em Apocalipse 13, verso 8, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Para fins didáticos, poderíamos colocar assim: antes de Deus dizer haja luz, já tinha dito haja cruz. Então a queda não pegou Deus de surpresa. Vivemos em uma sociedade relativista, onde muitos não acreditam mais que haja certo e errado. O erro, o pecado, segundo os relativistas, vai depender do ponto de vista de cada um. Olha, você poderia anotar Isaías 5 e verso 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem, ao o bem chamam mal. Leia esse texto e todo o contexto, a inversão de valores que se vive na sociedade e que tudo é relativo. É certo ou errado? Depende da circunstância. Agora, a palavra de Deus é a verdade e é uma verdade absoluta. Jesus, quando orou pelos seus discípulos em João 17, disse no verso 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e é uma verdade absoluta. Então, cremos na verdade absoluta e que a única solução para o pecado está na fé no sacrifício de Jesus Cristo. Porque o único que sabe o que é bom e o que não é bom para a coroa da criação, que é o ser humano, é o seu Criador. É o nosso Deus. Por isso que em Gênesis 1, quando Deus cria cada uma das coisas, está escrito: e viu Deus que era bom. No capítulo 2 do Gênesis, verso 18, nós temos: e disse o Senhor Deus, não é bom. E eu te chamo a atenção
para algo muito importante. No primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, Deus diz, isso é bom. No capítulo 2, ele diz, isso não é bom. E o que Deus passa fazendo de Gênesis 3 até Apocalipse 22? Passa nos mostrando o que é bom e o que não é bom. Então a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como hamartiologia, da palavra grega hamartia. Também temos aqui, para fechar agora a parte introdutória, o enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então essa é a nossa parte introdutória, esses comentários já são muito importantes, são subsídios, e nós vamos adentrar agora aos tópicos com seus subtópicos. Se essa videoaula já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui, de compartilhar nas redes sociais e de ser um inscrito no canal EBD para receber de primeira mão as atualizações. Se você é inscrito e não está recebendo as atualizações, ao lado do botão inscreva-se, tem um sininho ali, é só clicar ali, pronto, você já passa a receber as atualizações. Vamos então ao tópico 1. O tópico 1, nós temos 3 subtópicos aqui, e o título é Definindo os Termos. Então, primeiramente, definindo o que é pecado segundo as Sagradas Escrituras. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado: erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc. Então, diversas, a lista aqui é realmente bastante extensa. Agora existe um termo genérico, e nós aprendemos isso desde cedo, a respeito desse termo genérico, ratá, que literalmente significa o que é pecado? Errar o alvo. Uma referência importante para ser aqui registrada, Juízes 20 e verso 16. Muito bem, o seu equivalente grego na Septuaginta, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do hebraico do Antigo Testamento em hebraico para a língua grega. Então, o seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento também foi escrito em grego, o grego koiné, a palavra koiné significa comum. Aqui no canal nós temos duas videoaulas na introdução ao grego do Novo Testamento. Se você quer conhecer, basta acessar essas aulas. Então traduz e é usada a palavra hamartia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referentes ao pecado. Então o principal objetivo desse primeiro subtópico é mostrar essa lista extensa de palavras que a Bíblia usa para designar a questão do pecado, destacar esse termo genérico que em hebraico, o idioma do Antigo Testamento, o termo é ratá, significa errar o alvo. O Antigo Testamento faz uso no original de uma outra língua também, porém pequenas porções, que é o aramaico, como exemplo, algumas porções do livro de Daniel. Agora, eu quero incluir, para enriquecimento da nossa aula, como subsídio, de uma forma muito clara, prática, objetiva, como sempre fazemos aqui cada uma das lições, nesse primeiro subtópico, definição de pecado, 2 definições eu quero acrescentar aqui que ajudam no entendimento. Pecado é o luto disfarçado de festa. Vou dizer de novo, pecado é o luto disfarçado de festa. Os termos bíblicos nós já estudamos aqui, estamos vendo uma parte prática que dá para extrair aqui importantes ensinamentos. Porque é o luto? Luto é morte, mas vem de que maneira? Vem disfarçado de festa, de algo muito bom, de algo que vai fazer bem. E aqui eu vou destacar para você algo muito importante. A grande batalha cósmica, universal, muito antes de ser entre o bem e o mal, é entre a verdade e a mentira. Lembre-se que eu estou comentando essa definição que eu estou incluindo. O pecado é o luto disfarçado de festa. No grande capítulo da queda do ser humano, Gênesis 3, olha o que nós temos no verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, ou seja, lançando dúvida. Então não é uma boa coisa dialogar com a serpente. Então lançando dúvida. É assim que Deus disse, é a mesma coisa que a serpente que Satanás fez na tentação do Senhor Jesus, lá em Mateus 4. Se tu és, diversas vezes. Então sempre se. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E a serpente incluiu
toda para mostrar que Deus tinha feito uma grande proibição, mas na verdade era o contrário disso. Deus tinha dito: de toda a árvore você pode comer, pode ter o acesso, apenas de uma que não. Agora, aqui está o ponto. Verso 2: E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Aí ela tem um acréscimo aqui: nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4 é o verso principal dentro do ponto da lição que nós estamos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que a serpente está dizendo aqui nas entrelinhas? Deus está mentindo para você. Deus não falou a verdade. Agora, quem é que estava mentindo? Quem é que estava enganando aqui? Então esse é um ponto central. A grande batalha universal é entre a verdade e a mentira. Quem está dizendo a verdade? Quem está dizendo a mentira? Quem é a verdade e quem é a mentira? Então a antiga serpente, Satanás, João 8,44, nós temos o registro ali, porque ele não é criador de nada, ele é imitador. Deus é criador. A única coisa que nós temos uma referência na Bíblia, que é a criação de Satanás, que teve origem nele, é a mentira, é mentiroso e pai da mentira. Então ele iniciou aqui em Gênesis fazendo o quê? Enganando. Pecado é o luto disfarçado de festa. Lá em Apocalipse 20, depois do milênio, ele é solto. E o registro bíblico, confira lá em Apocalipse 20, e sairá a enganar as nações. Então eu estou te chamando a atenção, que Satanás começou aqui em Gênesis enganando. Termina lá em Apocalipse fazendo o quê? Enganando. E o que ele passa fazendo entre Gênesis e o Apocalipse? Enganando também. Pecado é o luto disfarçado de festa. Ninguém deve brincar com o pecado. Uma última definição: pecado é como cartão de crédito. Use agora e pague depois. Isso é uma verdade também. Por quê? Porque liberdade, e o primeiro casal, usando dessa liberdade, fez uma má escolha. Liberdade é poder de escolha. E nós somos livres para escolher. Agora, não somos livres para escolher as consequências. É um ponto importantíssimo também. Com isso, resumimos o primeiro subtópico. O segundo, os termos hebraico avon e pechá. Vamos destacar e ir direto a esses termos. O termo hebraico avon, a tradução é iniquidade. Perversão vem de uma raiz que significa entortar, torcer, daí a ideia de perverter a lei de Deus. Então, mais duas palavras importantes no original, em hebraico. Aqui está o significado e nós temos que pegar tudo isso e trazer por uma aplicação prática para a nossa vida. Então, eu vou destacar que esse termo avon vem de uma raiz que significa entortar. E isso revela a vida torta do pecador. Existem alguns ditados na sociedade que são aproveitáveis, existem outros que não são, nem verdadeiros são. Dentro do ponto que nós estamos aqui na lição, isso revela a vida torta do pecador. Olha, diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas eu digo para você, para isso tem o carpinteiro, para endireitar o pau que nasce torto. Amém? Glória a Deus. Poderíamos dar outros exemplos. Diz na sociedade que tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Aí vem Jesus e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diz também na sociedade que a esperança é a última que morre. Vem Pedro e diz que nós somos gerados para uma viva esperança, uma esperança que nunca morre. Agora, tem ditados que são aproveitáveis. Os antigos diziam: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Verdadeiro. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo, porque toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Então, um ensinamento muito importante também está aí a palavra avon. Agora, outra palavra, pechá. A tradução é transgressão, delito. Pode ser conferido em Gênesis 31, 36 e 50, 17. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida. Então, existe a consequência. Existiu a consequência para o primeiro casal e também esta consequência entrou na humanidade. Então, duas questões aqui importantes. Primeira, alguém diz: mas eles que erraram e nós que colhemos os resultados. Mas se a gente olhar com bastante atenção, nós vamos perceber que
o meu estilo de vida, o seu estilo de vida, está trazendo uma influência também para todos ao nosso redor e uma consequência na vida de todos. Essa influência pode estar sendo positiva ou negativa. Essas consequências podem ser coisas boas ou coisas ruins, dependendo do nosso comportamento. Então, não é só o que o primeiro casal fez que trouxe consequência para a humanidade. O que eu e você estamos fazendo está trazendo consequências na vida de muitas pessoas também. Começar pela nossa família, nosso casamento, ministério, as pessoas que convivem conosco no ambiente profissional, no ambiente escolar, em todos os ambientes. Então essa é a primeira questão. A segunda é enfatizar um pouco mais o aspecto consequência. Gálatas 6 e verso 7, na parte A diz: de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. O que se planta, se colhe. O que tem sido a nossa vida no presente tem sido o resultado de um plantio, de uma semeadura no passado. O que será a nossa vida no futuro é o resultado da semeadura que estamos realizando no dia de hoje. Então você se lembra que para todos os envolvidos na queda, Deus cobrou, exigiu, houve uma prestação de contas e houve uma sentença. Então Deus disse: Adão, o que você fez? Aí Adão disse: foi a mulher. E ele deixou de realizar algo que para Deus é muito precioso, que é assumir as responsabilidades. Esse tema é importante dentro dessa lição aqui. Não ficar colocando a culpa em mais ninguém, mas assumir diante de Deus. Adão teve a oportunidade de fazer isso, que Deus deu essa oportunidade. E ele disse: foi a mulher. Então começou ali a haver um conflito conjugal também, coisa que não existia antes, veio com a queda. Por isso que eu te disse que a terra não foi feita para funcionar sem o céu. Agora Adão fez pior ainda, disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Então nas entrelinhas ele estava culpando a Deus. Então se você tem sido criticado, que te sirva de consolo. O primeiro ser a ser criticado na história foi Deus. Quem faz a obra de Deus, e é o seu caso, não pode se preocupar nem com vivas, nem com vaias, mas se preocupar em estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus te chamou para fazer, e deixa o resultado com Deus. Amém? Muito bem. Chegou para Eva, e também houve uma prestação de contas. E ali houve uma sentença na serpente. Então todos os que tiveram envolvidos ali na queda. Somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências. O terceiro e último subtópico: o que é pecado? As Escrituras declaram que o pecado, você pode ver primeira epístola de João 3, verso 4, na versão Almeida Revista e Atualizada. As Escrituras vão declarar que o pecado é a transgressão da lei. E a lei é a lei de Deus. E que toda iniquidade é pecado, 1 de João 5,17. Agora, o ponto principal desse terceiro subtópico, fechando o tópico 1, é diferenciar, destacar a questão de pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? É quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer e somos conscientes que não deveríamos fazer. Temos conhecimento, praticamos conscientemente, deliberadamente. Vou dizer algo importantíssimo aqui dentro dessa lição. Esse assunto é muito importante. Um cristão nascido de novo, realmente, eu digo nascido de novo, destaco isso porque as igrejas locais são constituídas de pessoas, uma parte já convencidas e outra parte já convertidas. Muitas vezes existe a adesão e não conversão. Agora, os nascidos de novo ainda pecam? Sim ou não? Qual é a tua resposta? Você está respondendo que sim, não é? Porque você se lembrou que João disse que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, pecamos, mas existe uma diferença entre o nascido de novo e o que não nasceu de novo. O que não nasceu de novo, o ímpio, planeja o pecado, vai atrás do pecado, corre atrás do pecado, abriga pecadinhos de estimação. Mas o que nasceu de novo ainda peca, mas o pecado é um acidente no percurso. Ele já está livre do gosto por pecar, não planeja o pecado, não abriga um pecadinho de estimação. No linguajar bíblico, não vive na prática do pecado. Essa é a diferença. E o outro ponto aqui é a questão do pecado chamado de omissão. A referência aqui importante é Tiago 4,17, quando Tiago vai dizer: aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Qual é o pecado? De omissão.
estava no seu alcance fazer algo e deixou de fazer, foi omisso. Então muitas vezes o barulho dos maus é por causa do silêncio dos bons. Por isso que eu te destaquei aqui que a fé sem obras é morta. Acrescento algo mais, a própria palavra oração termina com ação. Então atitude é muito importante. Glória a Deus. Esse é o resumo do nosso tópico 1, já podemos avançar. A síntese desse tópico, na Bíblia encontramos vários termos para definir o pecado. Vamos avançar então? Tópico 2. Tópico 2, a origem do pecado. 3 subtópicos. Aqui o primeiro, o pecado no céu. Sim, Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. João 8,44, que eu já mencionei para você nessa videoaula. Ele é mentiroso e pai da mentira. Te chamei a atenção também que ele não é criador de nada, é um imitador. Criação sua é esse aspecto aqui de João 8,44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. O mais belo, aqui temos um ensino, um princípio também. O mais belo quis também ser o mais poderoso. Então é algo que traz algum ensinamento, algum aprendizado aqui também. Tinha o selo da perfeição, conforme Ezequiel 28, 12 a 15, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. 1 Timóteo 3 e verso 6. Olha, então vamos comentar algumas coisas aqui e resumir o que há de essencial aqui nesse primeiro subtópico. Chamar a atenção aqui foi o orgulho e a soberba. E existe um princípio que está em Provérbios, que o orgulho precede a ruína. Quando alguém é tomado de orgulho, a ruína está logo ali à frente. Ainda permanece esse princípio. E a humildade precede a honra. Então aquele que entra pelo caminho da humildade, as portas para essa pessoa se abrem. Ele vai ser honrado. Esse princípio está em Provérbios. Também quero destacar aqui que a palavra Satanás significa adversário e diabo significa acusador. Agora o ponto central da questão do orgulho e da queda. Nós temos mencionado aqui no primeiro subtópico Isaías 14, do 12 ao 14. Você quer abrir a sua Bíblia, me acompanhar ou anotar e depois, quando tiver a oportunidade, você fazer a leitura? Aqui eu vou destacar para você que tem os 5 eis que originou a queda de Lúcifer. Vamos lá, Isaías 14, verso 13. E tu dizias no seu coração, eu subirei, primeiro ei, subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei, segundo, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, terceiro ei, da banda dos lados do norte. Quarto, está no verso 14, subirei, quarto ei, acima das mais altas nuvens. E o quinto e último ei, serei semelhante ao Altíssimo. Então do 13, verso 13 e 14, nós temos aqui, subirei, exaltarei, assentarei, subirei, serei. Os 5 eis que originou a queda de Lúcifer. Principal ensinamento aqui no primeiro subtópico. Eu destaco aqui, concluo o primeiro subtópico, chamando a atenção para esse último eis. Serei semelhante ao Altíssimo. Tudo que desejava era ser semelhante ao Criador, ao Altíssimo, a Deus. E Deus me fez, e Deus te fez, e fez a coroa da criação. E Satanás odeia a coroa da criação, odeia a mim, odeia você, odeia a raça humana, porque Gênesis 1, 26. Estou comentando aqui, serei semelhante ao Altíssimo. Deus, quando fez o homem, está escrito, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tudo o que ele queria. Deus fez de mim e de você a imagem e semelhança do nosso Criador. Você pode glorificar a Deus? Amém? Muito bem. Segundo subtópico, o pecado agora no Éden. Adão tinha a permissão de Deus para comer de todas. Lembra que eu disse que a serpente diz, é assim que Deus diz, de toda a árvore você não pode comer? Não, ao contrário. Deus disse que de toda pode. De uma que não pode. Então a serpente quer sempre convencer as pessoas, para enganar as pessoas, dizendo que Deus está escondendo ouro, Deus está privando de alguma coisa que é boa, mas Deus não quer que o ser humano participe. Por isso que eu disse que o pecado é o luto, é morte, mas vem disfarçado de festa, não é? Então, Adão tinha a permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal.
Olha, aqui nós vamos ter então a referência de Gênesis 2, 16, a parte B e 17, que tem mencionando esse mandamento. A advertência foi clara. Lembra que quem ouviu a advertência foi o homem, foi Adão. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. A primeira vez que o medo é mencionado na história da raça humana foi depois da queda também. Ouvi a tua voz e temi, e tive medo. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, ou seja, a morte espiritual. Então, veja bem, ruptura da comunhão, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Mas, e no próprio Gênesis 3, no verso 15, ali uma promessa, como nós já comentamos, e agora aprofundamos dizendo que depois que houve a queda, sempre Deus, o Criador, procurou se aproximar e providenciar tudo para que houvesse essa aproximação e comunhão novamente da criatura com o Criador, do Criador com a coroa da criação. Nós vamos ver isso, dito de uma forma resumida, por exemplo, na peregrinação no deserto, na coluna, na nuvem, o tabernáculo, pátio, lugar santo, santo dos santos, dando um salto. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, quem era Jesus? Era Deus andando entre os homens, então aproximou-se. Lembre-se que eu estou comentando a questão da aproximação. Mas Deus queria uma intimidade maior. Aí Jesus disse, quando eu for, enviarei a promessa do meu Pai, o Espírito Santo, que não estará apenas convosco, mas estará em vós. Eu destaquei isso na aula passada. Se você não assistiu desde a aula 1, assista todas, porque uma aprofunda a outra, todas linkadas com o tema geral do trimestre. O Espírito Santo veio, Atos 2, dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º, uma festa que era realizada 50 dias após a Páscoa. Você conhece ali, faça a leitura. E nós passamos a ser sabe o quê? Templos do Espírito Santo, bendita comunhão, intimidade. E 1 Coríntios 3,16 e 6,19 vai dizer, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em vós, grande privilégio e uma grande responsabilidade também. A questão da morte espiritual, vou comentar aqui no terceiro subtópico. Em seguida pronunciou a sentença ao casal, Gênesis 3, 16 a 19, e a sua posteridade. Destaco aqui a questão da posteridade, porque quando alguém é desobediente a Deus, traz prejuízo para a sua vida, traz prejuízo para os seus descendentes, que vão copiar esse mau exemplo e copiando vão trazer consequência para as suas vidas. Mas por outro lado, quando alguém é fiel a Deus, é temente, isso é bênção para a sua vida e é bênção para toda a sua casa e para os seus descendentes. Então sempre vale a pena ser fiel a Deus. Deus sempre vai recompensar a fidelidade. Terminamos o segundo subtópico dizendo, foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como o quê? A queda da humanidade. Vamos agora ao terceiro subtópico, fechando o tópico 2. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, 1 Coríntios 15, 49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. Então, já existe na natureza humana uma inclinação para o errado, uma inclinação para o mal. E isso já nasce com o ser humano como consequência dessa queda original. Para exemplificar isso, uma criança, duas situações simples. Às vezes uma criancinha, bem criancinha ainda, faz algo, o pai e a mãe diz, olha, mas foi você que fez isso? E ela fez. Aí ela diz, não, não fui eu. Quem ensinou essa criança a mentir? O egoísmo. Às vezes numa brincadeira de criança ali você observa a questão do possessivo, esse brinquedo é meu, e o egoísmo ali já notório. Quem ensinou isso? Então existe uma inclinação já para o erro, para o pecado, para a desobediência, e isso envolve essa questão que estamos estudando, o pecado original. Mais uma questão aqui, a prova incontestável da universalidade do pecado é a morte, Romanos 5,12. Então, nós temos ali em Gênesis 2,17, no dia que você comer, se você desobedecer, você vai morrer. Essa foi a palavra de Deus. A serpente foi quem estava enganando, dizendo, não vai acontecer nada disso, Deus está mentindo.
Mas Jesus Cristo em João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Lembre-se, verdade absoluta, como nós já estudamos. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. 1 de João 1,8. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Veja, por exemplo, o Salmo 51, verso 5, 58, verso 3. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Nós temos aí as referências também. Uma última coisa aqui. Lembra que eu disse que ia comentar nesse subtópico a questão da morte espiritual? Quando houve um rompimento da comunhão com Deus, ali houve a morte espiritual. Está claro isto. A Bíblia diz: mortos nos vossos delitos e pecados, mas também diz: e vos vivificou. Glória a Deus. Então a morte espiritual está claro. Concernente à morte física, Deus disse assim: no dia em que você comer, você morre. No dia. Alguém vai dizer: mas não morreu no dia. Adão, que foi o que recebeu originalmente a ordem, viveu 930 anos. Pois é, mas aí alguém vai dizer: mas Deus estava falando sobre a morte espiritual. Sim, isso já está claro. Mas uma curiosidade, algo interessante para refletir. Nós vamos ter em 2ª carta de Pedro 3 e verso 8, e Salmo 90, escrito por Moisés, verso 4, que um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então é algo interessante aqui, quando Deus diz: no dia em que você comer, você vai morrer. Houve a morte espiritual. E quanto à morte física, o homem que mais viveu, inclusive viveu mais do que Adão, Adão viveu 930 anos, quem foi? Você sabe? E isso sabe Matusalém, não é? E quantos anos ele viveu? Você sabe? Muito bem, 969 anos. Então que coisa interessante, um dia para Deus é como 1000 anos. Aos olhos de Deus, nenhum ser humano chegou a viver um dia, porque o que mais viveu 969 anos. Muito bem, com isso terminamos o tópico 2. A síntese desse tópico: o pecado teve sua origem no céu, porém na terra ele teve início com a desobediência de Adão e Eva. Podemos caminhar para o final da nossa lição, adentrando ao último tópico agora. Vamos ao tópico 3. A solução para o pecado. 2 subtópicos aqui. Primeiro, nem tudo está perdido. Por que nem tudo está perdido? Porque em Gênesis 3,15 já havia a solução. A queda não pegou Deus de surpresa. Antes de Deus dizer haja luz, eu disse para você, para fins didáticos, coloquei assim: Deus já tinha dito haja cruz, que é ser sabedor já da desobediência do homem, da queda, e a provisão, que é o plano da redenção. Plano este que o Pai elaborou, o Filho veio cumprir e o Espírito Santo convence, como já estudamos dentro desse trimestre também. Então o versículo-chave para ser destacado aqui é João 3,16. O título desse subtópico é Nem Tudo Está Perdido. Por que nem tudo está perdido? Porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, a maior quantidade de pessoas, de uma tal maneira, com a maior intensidade, que deu o maior gesto, o seu Filho unigênito, o maior presente, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade para todos, a todo aquele que nele a atração é o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê, a maior simplicidade, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, a maior de todas as promessas. Por isso, nem tudo está perdido. Você é grato por tão gloriosa salvação? O salmista no Salmo 116 vai dizer: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Gratidão é muito importante. A murmuração afasta a bênção de Deus. A gratidão atrai a bênção de Deus. Em quantas coisas devemos dar graças? Em todas as coisas, em tudo dai graças, porque Romanos 8,28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo subtópico e último, a provisão de Deus. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3,25. Aliás, você sabe que
o Antigo Testamento, tudo apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa questão de sacrifícios, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles cobriam momentaneamente o pecado e apontavam para o sacrifício perfeito de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado. Sim, a ira divina contra o pecado, porque o Deus que é amor, João disse, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Deus que é bondade, que a sua benignidade dura para sempre. Mas esse mesmo Deus é 3 vezes santo também. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então é justo, é justiça também. Então, a ira divina contra o pecado satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. 1 João 2 e verso 2. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Ali na cruz, e registrado no idioma original do Novo Testamento grego, temos o registro tetelestai, que significa está consumado, totalmente pago. Glória a Deus. Então essa é a provisão de Deus. Muito bem, concluímos o terceiro subtópico e vamos concluir a lição agora. Na conclusão, a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. Por quê? Atos 4,12 diz, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que lição abençoada. E eu espero em Deus que tenha enriquecido grandemente a tua vida, tenha trazido um crescimento espiritual. Se você puder aguardar só mais um minutinho. E se essa videoaula foi bênção para você, aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui, de compartilhar nas redes sociais, de ser um inscrito para receber de primeira mão as atualizações. Se quiser acompanhar os lugares que nós temos passado, o nosso Facebook, Agnaldo Bet, Eliane Bet, alguns perfis ali, as páginas e a página oficial do canal EBD no Facebook, facebook.com/canal EBD. Nós tivemos nessa última semana, nós estivemos ministrando no Jardim Fernanda, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Forte abraço ao pastor Júlio, à sua família e todos os queridos irmãos. Sempre é uma alegria para mim estar na cidade de Campinas, no campo abençoado de Campinas, estado de São Paulo, sempre ministrando. E estivemos nesse último final de semana ministrando em Cuiabá, no Mato Grosso, setor Jardim das Oliveiras, ali no bairro Canjica, o simpósio de EBD. Vai o nosso forte abraço para o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, o pastor Antônio Dias, que é o pastor setorial, onde ocorreu o evento. Deus abençoe o pastor Antônio Dias, que nos recebeu ali com muito carinho, como verdadeiros príncipes do Senhor. E Deus continue abençoando ricamente, juntamente com toda a sua família. O pastor Alessandro também. E também quero mencionar aqui a superintendência da EBD, o diácono Diego Alves, o presbítero Lissandro, o diácono Bruno, essa equipe abençoada. Eu envio um forte abraço juntamente com as suas famílias. Parabéns pelo lindo trabalho que foi realizado, que certamente trouxe crescimento no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Eu envio um forte abraço a toda a superintendência de EBD e corpo docente do campo de Cuiabá, do estado do Mato Grosso, de uma maneira geral, uma boa parcela, estão sempre conosco todas as semanas aqui no canal EBD, e nós tínhamos nesse evento a participação de pessoas de outros setores também, destacando aqui a congregação do bairro Jardim Fortaleza, ali do setor Osmar Cabral, em Cuiabá também, Mato Grosso, irmãos que nos acompanham aqui semanalmente, tivemos a oportunidade de uma parte deles conhecer pessoalmente, presbítero Elias, evangelista Fernando José, que são superintendentes, presbítero Expedito, cooperador Edilson, cooperador Eduardo, cooperador Wesley, as irmãs Antônia, Maria Rosa, Vilma Angélica, e Beatriz também, que estavam ali, tivemos a oportunidade de conhecê-los. Foi uma alegria muito grande ter estado juntamente com os irmãos. Deus continue abençoando a todos ricamente. Olha, esse foi o último compromisso no mês de julho, agora estamos entrando em agosto. Em agosto, querendo Deus, nós estaremos em Macapá, no Amapá,
ministrando na convenção, Estreito Maranhão, ministrando casais e EBD, Serra Espírito Santo, EBD e família, Louveira São Paulo, simpósio de EBD, e em Lavras, Minas Gerais, encontro de casais, isso no mês de agosto. Em setembro, em Picos, Piauí, encontro de casais, São Luís do Maranhão, encontro de casais, Dourados, Mato Grosso do Sul, jovens, casais e família, Itaquera, São Paulo, encontro de casais, em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, ministrando escola bíblica, e a minha esposa, num período, vai ministrar as irmãs também. E ainda em setembro em Marataízes, no Espírito Santo, ministrando ali no aniversário da igreja da comunidade evangélica da Barra. Muito bem, em outubro em Palmas, no Tocantins, encontro de casais, e em Guarapari, Espírito Santo, EBD. E a partir da segunda semana de outubro até o restante do ano, novamente nos Estados Unidos. E você que é dos Estados Unidos, quer colocar a sua igreja no roteiro, nesse retorno aos Estados Unidos, os contatos sempre através do WhatsApp. O nosso próximo encontro, na lição dos adultos, será na lição 7, a necessidade do novo nascimento. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus.